que tá jogando agora, que é o Vasco da Gama. Vambora, falar de Vascudo. Falar do Vasco, nosso amigo Vini tá lá no A jogo. gente tá nessa guerra aí com a CBF, mas conseguimos uma credencial aí pro correspondente, Conseguimos né? uma credencial pro correspondente Vini, que tá lá no jogo. A gente torce pra que ele volte segunda-feira, né? Porque tem Pô, ele isso. merece ver uma vitória do Vasco, mas ele só vai pra ver o Vasco perder, irmão. Pô, Cara, Vini, porque. você tá vendo isso aqui, cara? Pô, tem uma pessoa que tá indo com você, você tem que parar de levar essa pessoa. Você sabe quem é essa pessoa. Sabe quem é Tu essa quer citar o pessoa. nome? Pô, não vou citar, porque é meu Não. primo e vou expor ele. Mas, pô, ele é muito pé frio, irmão. Ele é muito pé frio. Que isso, cara? Tá expondo teu primo aqui em rede nacional do nada? Pô, ele sabe que é pé frio, tá ligado? Mas a culpa não é dele, irmão. A culpa é do Vasco, pô. Cara, a parada é a seguinte: Vasco e Goiás, né? Vasco e Goiás, de São Januário. Confronto direto entre os times. O Vasco em 19º com 6 pontos. Goiás em 17º com 8 pontos. Os dois times na zona de rebaixamento. Briga séria contra a Série B. Cara, o momento do Vasco é tenso. Você falou que o Vini nunca viu uma vitória do Vasco aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco vem com 5 derrotas seguidas para essa partida. Cara, Ainda não venceu em casa. Ainda não venceu em casa no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda não venceu em casa no Brasileiro. E é uma vitória importante. Né? Então, que é no primeiro jogo, na primeira rodada. Mas em casa o time não venceu, em momento nenhum. Eu acho que esse é um jogo importante pro Vasco, pro time conseguir ganhar um pouco de fôlego, cara, nessa temporada, sabe? Porque o momento do time é muito frágil, você vai trazer as informações aí do decorrer da semana. O time vive um momento muito frágil, é protesto, é torcida revoltada, a galera não aguenta mais o Barbieri no comando, que tá lá há 6 meses e não apresenta nenhuma evolução. Enfim, é um momento tenso do Vasco, é um momento tenso. Ó, vou ler um comentário aqui sobre isso, ó, do Lucas Almeida. Vocês acham que se o Vasco perder em casa hoje, pode ocorrer um protesto parecido com o do Santos ontem? Isso é bem grave, cara. Isso é Porque grave. ontem, pra quem não sabe, pra quem não tá ligado, o Santos perdeu em casa ontem pro Corinthians de 2-0 pelo Brasileirão. E, cara, a torcida do Santos já acabou com o jogo ainda faltando uns 5 minutos, mais ou menos, aos 42 do segundo tempo. A torcida começou a jogar rojão, acender sinalizador e tacar dentro do campo ali na área do goleiro Cássio. E o árbitro, que se não me engano, era o Voaden, tá? Tô falando aqui de cabeça, galera. Terminou o jogo antes do previsto. Cara, foi ridículo. É vergonhoso você ver isso, sabe? Não, e hoje o Odair Hellmann caiu, né? O Odair Hellmann foi demitido, o Falcão tá como treinador interino, que deixou a torcida mais revoltada ainda, né? Cara, e a gente tem histórico de a torcida do Vasco vandalizar São Januário, né? De vez em quando. Aconteceu recentemente, né? Recentemente, com o jogo perdendo no Maracanã contra o Flamengo. E aconteceu, de cabeça que eu lembro também, aquele confronto contra o Flamengo em 2017. O Flamengo venceu em São Januário. O torcedor do Vasco não aceitou muito essa derrota, acabou quebrando tudo. Foi uma confusão. Mas, cara, espero que hoje dê tudo certo, que o Vasco volte a vencer pros times do Rio. Os times do Rio é sempre bom, né, cara? E dá uma respirada, o Vasco precisa dar essa respirada e a torcida ficar um pouco em paz, porque o Vasco tem 2 jogos diretos agora, né? Depois pega o Cuiabá. E o Vasco também teve um protesto hoje, tá? Você falou de paz, aí guerra no Vasco, rolou um protesto brabo aí no Vasco contra o Luiz Melo, que é o CEO da SAF 777 aqui no Brasil. E, cara, eles estão acusando ele. Acusando não, né? Porque foi comprovado. Ó a cara do menino aí, ó. Do amigo aí. A carinha dele, mano. Foi comprovado que ele, quando assumiu... Olha só, imagens fortes, cara. Imagens fortes na live. Olha só, cara. Que isso, Luiz Mengo. Por que desse protesto? Vou explicar pra vocês, pra quem não sabe. Ele é sócio do Flamengo. Quando ele assumiu o Vasco, ele ainda tava como sócio do Flamengo. Sócio... Não sócio torcedor, sócio do clube mesmo. Então, a torcida do Vasco pega muito no pé disso. Tem aquelas teorias da conspiração, que aí também é exagero. Falar que ele chegou lá pra acabar com o Vasco, calma também. Mas, pô, eu como flamenguista, eu vou falar que como flamenguista, mas sem clubismo nenhum. Se chega um cara que é assumidamente vascaíno pra comandar o futebol do meu time, eu também ia ficar com o pé atrás sempre, irmão. Coisa de torcedor isso. Como torcedor, você vai ficar com o pé atrás. E o Vini tinha falado na última live aqui que, se eu não me engano, tinha alguma coisa que não permitia ele ser associado a outro clube. Exatamente. E ele era associado justamente ao Flamengo, cara, que é o maior rival do Vasco. O maior rival. Então é muito estranho tudo isso que tá acontecendo no Vasco. Cara, isso mostra que o Vasco não tem... Pô, é um despreparo, sabe? O time da grandeza do Vasco não pode passar por essas situações que passam em alguns anos, sabe? Sim. São situações vexatórias, podemos dizer assim.
que mancham a imagem do clube, mas, pô, o torcedor tá sempre apoiando o clube, tá? Isso aqui a gente deixa claro. Torcedor que não larga. Na temporada passada, o que fez na Série B foi histórico. O torcedor Vasco tá de parabéns, tem que tirar o chapéu, mas merece momentos de paz também, né? Sim. Não é só ficar nessa, irmão. Ó, falando aqui um pouco sobre o jogo, LF, se você puder confirmar a escalação pra mim, porque isso daqui eu anotei um pouco antes, tá? Não, olha aqui agora pra você. Mas o Vasco, ele tem algumas mudanças. Por exemplo, o Capasso se recupera de lesão e o Robson Bambu tá suspenso. Então a briga... O Vasco tá na zaga. A zaga do Vasco tá Miranda e Léo. Então, isso que eu ia falar. A briga pela vaga ia ficar entre Miranda e Lincoln. No caso, o Miranda assumiu. E além disso, o Jair também tá suspenso, né? O que faz com que o Andrei entre no seu lugar. Exato. Além disso, tinha a possibilidade também do Puma Rodrigues jogar. Mas aí você pode se perguntar, pô, mas o que tem de mais nisso? O Puma Rodrigues, ele atuou na terça-feira 90 minutos com o Uruguai em um amistoso, né? Então, pra você ver, o momento do Vasco é tão difícil que mesmo o lateral atuando em 90 minutos com a sua seleção na terça-feira, na quinta-feira ele já tem que vir pro clube e possivelmente ser titular numa partida extremamente importante durante o campeonato. Pra quem não sabe, galera, a gente ia fazer o pré-jogo aqui, tá? Sim, a gente tá informações do pré-jogo. Técnicos. O jogo já tá rolando. Eu vou só cobrir essa informação aqui, Arthur, que o Puma, sim, tá jogando. Boa. Ao lado de Miranda, Léo e Lucas Piton no gol, o Léo Jardim. E aí tem o Matheus Carvalho jogando ali na volância, ao lado do Zé Gabriel, Andrei Santos e Marlon Gomes fazendo a armação do jogo. E no ataque tem Ryan e Alex Teixeira. Então o Vasco, a torcida ficou um pouco incomodada com essa escalação, principalmente do Zé Gabriel, né? Que a torcida não gosta muito dele. É um time diferente do que vem jogando, mas teve tempo pra treinar, né, irmão? Teve tempo. Espero que demonstre não só teve tempo, como vem tendo tempo, né? Porque o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Então é corriqueiro o Vasco ter uma semana disponível para treinar. Não foi só essa exceção da data FIFA como alguns outros clubes, tipo Flamengo, Fluminense, enfim, Botafogo. O Vasco vem treinando corriqueiramente durante uma semana, rodada após rodada, mas não consegue evoluir. E eu acho, queria até perguntar para você em relação a contratações do Vasco da Gama. Porque muito se fala que o Vasco não consegue evoluir por conta de contratações. Mal montagem de elenco, a gente vê um time que investiu cerca de 110 milhões de reais para estar hoje na 19ª posição com problemas de montagem de elenco, né? Então é um problema muito grave do Vasco. Eu queria saber de você, se você tem algum nome de contratação, se você sabe de alguém que tá vindo. Eu vi que você falou lá na parte do Flamengo. Na parte do Flamengo eu tô até... Eu ia dar um spoiler aqui sobre o que você ia falar, que o Flamengo é só mais pra frente, né? Mas enfim, eu ia falar do Lanzini. O Lanzini também foi oferecido ao Flamengo, que tava ventilado ali no Vasco. Enfim, fala um pouco aí pra gente. Então, a gente tem alguns nomes aqui que eu trouxe pra vocês, tá? Especialmente pra vocês, galera. Mas aqui foi a coração do informação nosso amigo exclusiva? Vini, exclusiva do nosso amigo Vini, que trouxe pra gente, setorista do Vasco aqui do Esportes Arena, brincadeira. Boa. Mas ele trouxe aqui alguns nomes como Lianco, Fernando, que joga no Sevilha, volante, e o Lanzini do West Ham, que tá sem contrato agora, né? Uhum. Esses nomes estão sendo especulados no Vasco. O mais perto que chegou foi o Fernando, mas parece que o Sevilha brecou essa negociação. Por quê? Porque o Vasco tratou direto com o jogador, a diretoria do Sevilha da Espanha não gostou nada disso. Eles acharam uma falta de respeito e falaram que vão dificultar muito essa negociação e não vão liberar o jogador de graça. O caso do Lanzini ainda está sendo um pouco de uma incógnita, mas o Vasco precisa muito de jogador como o Lanzini. É o que a gente fala aqui desde o primeiro episódio do Esportes Arena, que o Vasco precisa de um camisa 10 de criação. E o Vasco não encontra esse jogador no mercado. Ou quando encontrou, não conseguiu a contratação, que foi o Terãs, que eu acho que o Vasco perdeu uma excelente oportunidade de trazer o Terãs no começo do ano, tá? Perdeu muito essa oportunidade, que o Terãs tá, entre aspas, encostado no Atlético. Agora pode ser que ele volte a jogar, que vai trocar o treinador, mas enfim. Cara, o Lanzini, chegando no Vasco, eleva o patamar em outro nível do meio-campo do Vasco. O Lanzini, que saiu do Fluminense lá para 2011, mais ou menos, foi pro futebol europeu e fez uma excelente carreira lá. Foi um dos principais jogadores do West Ham por muitos anos. Ele chega com status de craque, irmão. Chega com status de craque pro time atual do Vasco. Ele seria perfeito, um jogador de criação para achar a bola ali pro Pedro Raul, abrir jogo com os laterais do Vasco. Eu acho uma excelente contratação. Não, o Lanzini que não é um jogador velho, né, LF? Não, o Lanzini tem só 30 anos.
30 anos. É um jogador que, anos. se vem pro Vasco, faz uma história, vai ser uma história longa com a camisa do Vasco, sabe? O Lanzini ainda tem muita lenha pra queimar. Eu acho que ele é um ótimo jogador a nível de futebol europeu, mas pro futebol brasileiro, principalmente pro time do Vasco, ele é um craque. Como você falou, ele é craque, muda o patamar do time, principalmente do meio campo. Ainda mais o Vasco, que não tem um meio de criação. O Vasco estava em muitos momentos da temporada utilizando o Orelhano, que a gente criticou muito aqui, usando o Orelhano como camisa 10, o Orelhano que não conseguiu cumprir essa função muito bem, ficou um pouco desconectado ali da proposta que o Barbieri queria que ele fizesse, e que a torcida também esperava que ele conseguisse fazer, não conseguiu, não entregou o que a torcida esperava. Tímido, eu não entendo muito Mano, toda essa questão da timidez. Isso é bizarro. Porque o jogador é tímido, isso é uma desculpa, irmão. Ele é um bom jogador, eu apostei muito na vinda dele pro Vasco, eu falei que ele ia ser uma das principais contratações do Vasco da temporada, e foi na época, pelo valor que foi, né? Tá desapontando. E outro nome aqui é pra zaga, que também precisa de reforço na zaga. O Vasco pode ser que o Robson saia, o famoso Bambu, né? Quem lembra aí da época das antigas do Esportes da Arena? O que eu falei aqui no primeiro episódio? Puta merda. Mas, cara, o Lianco, o Vasco tentou a contratação do Lianco, um jovem jogador. 26 anos. 26 anos, tem nacionalidade brasileira e italiana. E, cara, eu vejo o Lianco como uma excelente contratação do Vasco, mas o Southampton está dificultando, não quer liberar o jogador de graça, nem por empréstimo, então o Vasco vai ter que correr atrás. E, cara, eu vou falar aqui pra vocês, vascaínos, diretoria do Vasco, não sei a quem vai chegar esse vídeo. Vocês querem contratar jogador? Quer contratar? Corre atrás, tem que pagar, pô. Quer ficar nessa, pô? O Vasco precisa de jogador? Vai lá e paga. Vocês estão com dinheiro pra isso. A torcida do Vasco merece essas contratações, merece ver o time jogando bem. Sim. E pra isso tem que trazer reforços, irmão. Tem que trazer reforços. Parece que a gente tá falando também de um Vasco de um tempo atrás que não tinha dinheiro. Não, o Vasco hoje esse não é o problema do Vasco. Ainda não tem aquela estrutura sólida, mas tem capital pra isso. A 777 chegou a investir. Pode investir. Chegou pra isso. Pode. O Vasco deve investir, pô. Deve investir. Então, tô igual o Vini aqui revoltado com o Vasco. Tá revoltado, a gente tá revoltado. Mas eu tenho mais nomes aqui antes de... Por favor, teve um que já desembarcou no Rio de Janeiro, né? Que foi o Serginho, o atacante que veio lá da Turquia. Fez uma temporada ok pela Turquia, não conheço muito. Já tá fazendo exames médicos, se não me engano? Vai fazer exames médicos. Outro jogador que vai fazer exames médicos também no Vasco, pela apuração aqui do nosso Vini Sampaio, é o Maicon, zagueiro, o Good of Zaga. Lembra dele, do São Paulo? Careca. Tava no Santos, Good of Zaga. Pô, bom apelido, velho. Bom de zaga. Pô, e ele jogou muitos anos no Porto, jogou, se não me engano, no Galatasaray também. Um jogador experiente, xerifão, zagueiro, irmão. Zagueiro. Cara, eu acho que... Não sei se é um cenário muito hipotético, tá? Mas eu acho que se o Vasco conseguir trazer o Lianco e o Maicon Good of Zaga, eu acho que é o casamento perfeito. Porque você tem, de um lado, um zagueiro muito experiente, xerife mesmo, lembrando tempos de Rodrigo no auge. Não sei se... aquele tempo ali o Vasco era chato, irmão. E você teria de outro lado... muito nas mãos de Rodrigo na zaga do Vasco. Você teria do outro lado um jogador jovem, cara, pra dar eu acho que também, talvez um Michael com o Léo Pelé também levaria muito o futebol do Léo, porque o Léo é um jogador muito bom de bola. O pessoal zoou muito o Vasco quando contratou o Léo, mas ele tem demonstrado que é um bom jogador, mas ele não tem aquele espírito de liderança. É o capitão da equipe, mas precisa de um cara mais experiente ali do lado dele, pra ele pegar mais essa malícia, mais experiência, que ele tem tudo pra ser um dos grandes ídolos aí do Vasco, o Léo. Eu acho o Léo um bom jogador, Léo Pelé, não quer ser chamado de Léo Pelé, né? Cara, e outro jogador aí, muito importante também, que o Vini gostou bastante quando ele trouxe esse nome pra gente. Eu fui meio contra, falei que não sei se seria tão bom, mas é a minha opinião, galera. Vou pedir a sua também, Arthur. Perfeito. Do chileno Gary Medel. Gary Medel? Cara, Gary Medel, que eu não conheço. Gary Medel. Não conhece Gary Medel? Cara, eu acho que eu conheço. Titular da seleção chilena, moicanozinho, baixinho, meio gordinho, raçudo, mete a porrada, irmão. Aquele volante. Bota aí no Google agora a foto dele aí. Ou teu PC vai explodir se fizer isso. Meu PC vai explodir se eu fizer isso. Mas enfim. Cara, o Gary Medel jogou anos na Europa. É um jogador muito experiente. Eu vou puxar aqui pra vocês. Não, vou te falar uma coisa. É o seguinte. Eu confio na opinião de vocês. Tá, beleza. 35 anos. O Vini gostou. Você falou que é um bom jogador. Mas eu acho que a questão é a seguinte. Mesmo que ele seja um bom jogador, com lapsos de ótimo, eu acho que é o que o Vasco precisa, cara. O Vasco não tá precisando, nesse momento, trazer craques de bola. Jogadores que... Precisa de operários. Perfeito. Operários o Vasco precisa de operários da bola.
jogadores que possam, às vezes, carregar um piano numa partida, jogadores que consigam... É perfeito pra isso. Ele é aquele volante. Jogadores que... Azul, pô. Pô, o Guiazul jogava bola. Mas jogadores que em um conjunto certo consigam jogar bola. Mas aí eu te faço uma pergunta, eu quero saber a sua opinião. Você acha que trazendo esses jogadores, mas mantendo o Barbieri, vai mudar alguma coisa? Porque pra mim... é complicado, irmão. Porque pra mim, esse é o grande problema do Vasco da Gama hoje, tá? Esse é o grande problema do Vasco, cara. Eu acho que o Barbieri não tem mais clima pra estar no Vasco, irmão. Não tem, velho. O Vasco tá dando muito... A diretoria do Vasco tá vacilando deixar o Barbieri lá até agora. Já acabou o clima, a torcida não tem mais clima. A torcida já tá de saco cheio do Barbieri. Então, cara, preste atenção, acorda pra vida e manda o cara embora. Abel Braga também. Cara, eu vou te falar... muito bem essa vida do Abel Braga pra dirigir o futebol do Vasco. Nada a ver. É porque a 777... Não a 777, mas as SAFs, elas têm essa cultura de dar tempo aos treinadores, né? Então, a gente entende. A gente já citou aqui um nome bom pro Vasco. Castro. Um nome bom pro Vasco, que seria o Rogério Ceni, que a gente acha que encaixaria bem. Eu ia falar que a gente já citou aqui também o Luiz Castro como exemplo disso, de longevidade na SAF, né? Mas, cara, chega um momento que não dá mais, gente. O Barbieri não acrescentou em nada no Vasco da Gama, principalmente nessa temporada. O Barbieri acabou com... Não sei se acabou, acho que a palavra é muito forte. Mas o Barbieri não agrega ao Vasco. O Barbieri não agrega ao Vasco. Não é o treinador que o Vasco precisa pra essa temporada. Grandes nomes como esse, será que ele sairia bem com esses nomes? Então, porque o Lucas coloca aí, ó, o Crespo tá aí no mercado agora sem contrato. Crespo que levou o São Paulo ao título de Campeonato Paulista, né? O São Paulo tava numa seca desde 2012 sem ganhar nada. E se eu não me engano foi em 2021 que o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista. Foi isso? Pô, falei com uma convicção, irmão. Mas enfim, Crespo levou o São Paulo a uma conquista de Campeonato Paulista. Acho que pode ser um bom nome pro Vasco. Rogério Ceni, acho que seria o nome perfeito, cara. Rogério Ceni é respeitado pelos jogadores, não só como treinador, mas principalmente como jogador de futebol. Ele teve aquele probleminha lá no Cruzeiro, mas os outros clubes que ele passou, todo mundo só fala bem dele. Sim, eu acho que depois que ele foi pro Flamengo e voltou ao São Paulo agora mais recente, esse problema do Cruzeiro já tá meio que de segundo plano, sabe? Algumas pessoas até esquecem daquilo tudo que aconteceu com o Cruzeiro e até que ele era o treinador na época, né? Que ele bateu de frente com o Dedé, com as lideranças lá, enfim. Mas eu acho que o Rogério Ceni seria o nome ideal pro Vasco da Gama nessa temporada. Caso o Barbieri venha a sair mesmo, né? Então, eu acho que tem que sair, irmão. Pro Vasco voltar, querer brigar, tem que sair. Não, concordo com você. Eu tô 100% fechado com a saída do Barbieri. Não, perfeito. Mas enfim... aí, ó, o Vasco tá 0x0 aqui contra o Goiás nesse momento, o Botafogo também 0x0. Mas acho que a gente pode mudar de assunto.